Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana, sou diretora da Prepara RH e especialista em gestão de pessoas. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, que é o feedback. Mas antes de começar esse vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e curtir esse vídeo, porque é muito importante que nós continuemos produzindo conteúdos super interessantes para você. Está preparado? Então, vamos lá! O que é o feedback? Bom, o feedback, como nós sabemos, é uma estratégia de desenvolvimento e melhoria contínua, que nos permite aprendizado e a melhoria dos nossos comportamentos. Isso é claro, se ele for bem aplicado. E o que a gente pode dizer de um feedback bem aplicado? É aquele feedback que é focado em comportamentos e não no indivíduo, em uma percepção pessoal sobre a pessoa, ou mesmo uma opinião pessoal. Uma dica muito importante é que opinião não é feedback. E como que a gente faz para aplicar esse feedback como uma estratégia de desenvolvimento? Muitas vezes, nós confundimos o feedback com uma crítica e acabamos cristalizando uma opinião sobre quem é a pessoa. Vou dar para vocês alguns exemplos que eu já escutei na minha prática durante o dia a dia com lideranças. Vamos supor que eu, Cláudia, tenho um subordinado que é o José João. Então eu digo para o José João: José, você sempre perde datas importantes. Ou então numa outra situação: José, você é muito desorganizado. Ou ainda numa terceira situação: José, você não tem raciocínio analítico suficiente para fazer esse tipo de relatório. Nas três situações que eu acabei de citar, eu estou cristalizando a minha opinião sobre quem é o José. Estou tirando toda e qualquer oportunidade de desenvolvimento e melhoria do seu comportamento. Legal, eu já entendi que isso eu não posso fazer, mas qual que é a saída para que eu possa realmente dar um feedback efetivo? A Neuza Maria Chaves escreveu um livro chamado Esculpindo Líderes. E neste livro, ela deu uma importante dica sobre uma ferramenta de feedback, que é chamada COICA. No COICA, nós damos o nosso feedback deixando claro 5 itens muito importantes. Quando, que é quando a ocorrência ocorreu de fato. Ocorrência, o que foi esse comportamento, qual que é a descrição completa desse comportamento. Impacto, qual foi o impacto dessa ação percebido por mim, que estou dando feedback. Consequência, qual é a consequência caso esse ato persista para aquela pessoa. E ações futuras, o que a pessoa pretende fazer futuramente para que isso não volte a ocorrer. Lembrando que esse exemplo que eu estou dando é de um tipo de feedback que é o feedback corretivo. Faz parte do exercício da gestão também o feedback positivo, que é quando eu quero que aquele comportamento continue ocorrendo, ou seja, que aquele comportamento persista no repertório do indivíduo. E isso é muito importante, que a gente também, ao dar feedbacks positivos, ou que muitas vezes a gente chama de elogios, que a gente discrimine exatamente qual comportamento ocorreu, por que aquele comportamento é importante, quais são as consequências daquele comportamento e como nós podemos expandir ainda mais esse repertório, ou seja, a ocorrência, o impacto, as consequências e as ações futuras. Vejamos alguns desses exemplos que eu acabei de discriminar como críticas a respeito do desempenho do suposto José João. No primeiro exemplo, onde nós dizemos que o José João sempre perde datas importantes. Já entendemos que isso é uma crítica e que isso não é feedback. Como transformar esse exemplo num feedback?
Primeiro passo, dito pela Neuza Chaves, é discriminar quando esse comportamento ocorreu. Digamos que foi na terça-feira passada, durante uma reunião com o cliente. O segundo passo é discriminar a ocorrência, o comportamento de fato. Digamos que a reunião estava marcada para começar às 9 e o José João chegou às 9h15. E o terceiro passo é discriminar o impacto dessa ação. Ou seja, qual que foi o prejuízo sentido por mim que estou dando feedback? Nós podemos dizer que o prejuízo dessa ação foi que nós tivemos que retomar vários pontos da reunião que já estavam em andamento para poder incluir o José João, e isso acabou dificultando a negociação com aquele importante cliente. Quais são as consequências, que é o quarto item do nosso feedback COICA? Bom, podemos dizer que as consequências são o prejuízo da imagem do José João perante aquele importante cliente ou mesmo perante outros clientes e os seus colegas também de trabalho. E isso não é legal, né? É algo que não é desejado pelo indivíduo. E no último tópico, ações futuras, nós podemos reforçar, é muito importante que nós reforcemos que acreditamos no José João, no seu potencial e nas suas habilidades, e que essa ação pode com certeza ser facilmente corrigida e que você está à disposição para aquilo que ele precisa. Mas é importante estabelecer um compromisso. Quais vão ser as ações que o José João vai desempenhar para que aquele comportamento não ocorra novamente? Nesse ponto, é muito importante que essas ações sejam construídas em conjunto com o indivíduo e não apenas que o líder dê essas respostas já prontas, porque esse compromisso, esse desenvolvimento vai gerar um engajamento muito maior do seu liderado. E vamos então ver mais um exemplo no segundo tópico, que eu disse lá como uma crítica, que o José João é desorganizado. Vamos tentar entender um pouquinho mais qual é a ocorrência, o que de fato está por trás dessa crítica que eu estou chamando de desorganização. O primeiro passo é entender quando foi que esse comportamento ocorreu. Digamos que isso ocorreu em uma reunião na terça-feira da semana passada, em que eu combinei com o José João que ele iria organizar e identificar todas as prateleiras do estoque. E qual foi a ocorrência de fato? Bom, digamos que o José João identificou algumas prateleiras, mas se esqueceu das duas últimas prateleiras do estoque, que era onde estavam as bebidas. E qual foi o impacto dessa ação? Bom, vamos dizer que durante o dia a dia lá na minha empresa, quando eu fui procurar as bebidas, nós tivemos dificuldade de encontrá-las porque as prateleiras não estavam identificadas, o que gerou uma demora, um retrabalho e um prejuízo ao atendimento do cliente, que estava esperando aquelas bebidas o mais rápido possível. E o quarto ponto, que são as consequências. Quais que são as consequências dessa atitude? A consequência de nós não cumprirmos o combinado do início ao fim dificulta muito a implantação e a mudança de processos. E é muito importante que o José João se comprometa com os processos que nós dizemos que vamos mudar. Até porque isso é importante para o dia a dia, para que gere menos retrabalho para ele, para que o dia a dia dele seja mais rápido, mais organizado, conforme a gente já havia combinado na reunião da terça-feira passada. E em ações futuras, é muito importante nós reconhecermos que ele identificou algumas dessas prateleiras. Então, houve uma mudança parcial do comportamento, porém, que é importante que essa mudança seja iniciada e finalizada. E que você conta com ele, por ele ser alguém importante para aquela empresa, para que realmente se comprometa do início ao fim com as mudanças de processo acordadas. E da mesma forma que no exemplo anterior, estabelecer um compromisso de mudança para que ele realmente se comprometa e que se engaje com essas ações futuras. Um outro ponto muito importante é o acompanhamento das ações estabelecidas em feedback. Ou seja, o líder precisa acompanhar aqueles compromissos firmados com o seu liderado.
O acompanhamento é a chave para qualquer mudança de comportamento na sua equipe. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse exemplo e que te ajude a praticar o feedback no seu dia a dia. Muito obrigada e até a próxima!